Nós estamos no 126º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: a igreja está sujeita a Cristo. O texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 5, versículo 24, que diz o texto: de sorte que, ou exatamente como, assim a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Obrigado, pode se assentar. O casamento entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne, tem uma significação profunda, pois representa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. O matrimônio envolve uma grande espiritualidade, que é provida pelo Espírito Santo e tem como modelo Cristo e a igreja. Então, conforme aqui a primeira oração, diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Nós vamos trabalhar essa primeira parte aqui, assim como a igreja. Aqui se estabelece um padrão. Ele está dizendo assim como a igreja. Então, o padrão de Deus para a mulher é a igreja, e o padrão de Cristo, o padrão do casamento para o homem está em Cristo. Aqui se está sendo estabelecido um padrão. Observe só o que Jesus disse a respeito da sua igreja. Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja. Perceba, minha igreja. Minha é um pronome possessivo, ou seja, a igreja pertence a Cristo, é exclusiva dele. Então o crente se torna igreja exclusiva quando rompe com a carne, rompe com o mundo e rompe com o próprio inimigo. Então nós temos que entender que a igreja é exclusiva de Jesus Cristo. Exclusiva. Vamos lá. A Bíblia diz em Romanos, acompanhe comigo, Romanos 7, 4 ao 6, olha o que diz a Bíblia. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, ou seja, o sacrifício na cruz, para que sejais doutro. Quem é esse outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então observe só aqui este versículo de número 4. Quando nós éramos escravos do pecado, pesava sobre nós a acusação e a condenação da lei. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, logo que a pessoa peca, ela tem um débito com a lei. E aí, por ela dever para a lei divina, a pessoa tem um débito com a lei divina, porque Deus falou que não era para fazer, ele fez. E Deus falou para fazer e ele deixou de fazer. Isso está caracterizado infringir a lei de Deus, que Deus estabeleceu. E logo que a pessoa então peca, ela passa a ser um devedor dessa lei. E toda pessoa que deve, ela é acusada e depois da acusação, ela é condenada, tá certo? Só que Cristo, o que ele faz? Cristo, ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Aquela chibatada que Jesus tomou, os 39 chicotadas, a coroa de espinhos que ele tomou, o flagelo que ele viveu, tudo aquilo ali era a cólera de Deus, era a ira de Deus contra o pecador. Jesus não tinha pecado, mas ele tomou o nosso lugar de pecador. Então tudo que ele viveu ali na cruz era fruto dos nossos pecados. É bom ressaltar isso. Mas aí o que acontece? Cristo, ele ressuscitou, tá certo? Ele não foi vencido, não foi vencido nem pela morte, ele não foi vencido. Por quê? Porque ele nunca pecou. Mas aqui observe, mas pela fé, Cristo, ele passa a nos justificar. Você sabe que justo é uma pessoa que anda agora de acordo com a lei divina, tá certo? E só através dessa fé em Jesus que nós vamos conseguir andar na lei de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus, só através da fé em Jesus Cristo. Então, o perdão e a justificação me livra da condenação. Eu vou repetir.
o perdão de Deus, através de Cristo, e a justificação, ou seja, ele me declara uma pessoa justa, porque eu acreditei na obra de Cristo, Cristo morreu em meu lugar, então já que eu acredito nessa obra, então ele fala, agora eu declaro, eu bato o martelo, você é um justo, você não deve mais nada, porque o meu filho já pagou todo o preço. Então o perdão e a justificação me livra de qualquer acusação e de qualquer condenação. Então ninguém pode vir aqui, o diabo chegar e me acusar, você está devendo. Não estou, Cristo já pagou o preço do meu lugar. Então não pode ele chegar diante de Deus e nos acusar, quando nós estamos na fé em Cristo Jesus, andando conforme a palavra. Então o diabo não pode chegar e falar, tem que cobrar dele, está escrito, a alma que pecar morrerá, ele tem que morrer. Aí Deus fala, não, mas ele crê no meu filho, então eu justifiquei ele. Entende? Agora a pessoa sai, olha só que coisa tremenda, então a pessoa sai da prisão do pecado para a liberdade em Cristo. Então antes nós tínhamos essa prisão, nós estávamos presos ao pecado e automaticamente estávamos em condenação, mas aí veio Cristo, ele paga o preço e fala, te liberto do pecado, da escravidão do pecado, e tem mais uma coisa, você não vai ser mais condenado, agora eu te dou a vida eterna. Glória a Deus por isso. Hein? E agora nós passamos ao quê? A fim de dar frutos para Deus. Então Deus nos resgata agora desta condenação, dessa vida tortuosa, alinha a nossa vida de tal maneira que nós vamos andando nos passos de Cristo e aonde nós passamos a frutificar para Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é uma pessoa que passa a agir como quem se arrependeu dos seus pecados. Agora verso 5, veja, porque quando estávamos na carne, olha só, estávamos na carne, na carne as paixões dos pecados, que olha só, que são pela lei, escute isso, operavam em nossos membros. Membros está falando o que a gente faz com a mão, o que a gente faz com os olhos, o que a gente faz no nosso caminhar, os pés, é isso que ele está querendo dizer. Para darem fruto para a morte. Pega isso aqui que é muito forte, isso aqui, escute. Olha o que esse texto está nos dizendo. Quando Paulo fala aqui, estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei, aqui poderia ser melhor traduzido, posto em realce pela lei. E eu vou traduzir para vocês o que isso significa. Então, este era o nosso estado. Qual que era o meu e o seu estado? Estado na carne, estado carnal. Então, em nós não havia nada de espiritualidade. Então, todos nós, antes de Cristo chegar na nossa vida, esse era o nosso estado. Éramos homens e mulheres carnais. Então, esse era o nosso estado. Tá certo? E agora, a pessoa que está no estado carnal, o que acontece? Esse estado é inclinados aos impulsos incontroláveis de pensar e fazer o que é mal, ou seja, contrário à vontade de Deus. Então a pessoa quando está na carne, escute só isso aqui, os seus impulsos são totalmente contrários a Deus. Aí o pensamento dele é contrário a Deus, as vontades dele são contrárias a Deus, porque ele está na carne. E a pessoa que está na carne, ela vive para agradar o quê? Justamente, ela vive para satisfazer os desejos carnais. Então, quando Deus nos resgata, é para a gente passar a fazer as vontades de Deus, tá certo? Agora, olha só, a lei, ela é justa e boa, mas a natureza rebelde dos incrédulos é despertada quando são feitas restrições a ele. Quais são as restrições? A lei diz assim, não faça tal coisa. A lei diz assim, agora você tem que fazer isso. Só que quando a pessoa está no estado carnal, o que acontece com essa pessoa? A lei só realça aquilo que está nela, ou seja, fazendo com que a pessoa queira fazer as próprias coisas que a lei proíbe. Irmão, isso aqui é tão violento que eu estou falando para vocês, é tão terrível isso aqui que eu estou falando, e a Bíblia diz aqui que essa força carnal operava em nós, e opera em quem estiver na carne ainda, e a palavra operar, você sabe, significa aquilo que é eficaz, que energiza. Então nós éramos energizados pela carne, ou seja, nós estávamos, a energia da carne estava em nós, e nós éramos movidos pela carne. Já pensou nisso? Essa é a operação.
para dar fruto que só resultava em morte. Agora escute isso aqui, que coisa tremenda que é esse mistério aqui. Esta operação carnal, ela se manifesta desde muito cedo, mas muito cedo, conforme está escrito em Gênesis 8, 21, que diz lá, que é desde a meninice, a intenção do coração do homem é mal. Você já percebeu isso aqui, esse versículo, você vai agora absorver agora ele, de fato, como ele significa. Olha como que é desde pequena a inclinação carnal, é desde muito novinho. Você fala para a criança, não sobe, o que ela faz? Você fala para ela, não mexe, ela vai? Por quê? Porque a inclinação carnal dela quer obedecer aquilo. E por isso a voz de comando é essa, não faça tal coisa. Mas ela pega e faz, porque a lei só realça o que já está dentro do homem. Então o desejo carnal do homem faz ele quebrar as leis, faz ele quebrar os princípios. Mas por quê? Porque ele vive para agradar alguém. E quem que ele está vendo para agradar? A sua própria carne. Aleluia. Digo eu porque eu me alegro de onde Deus me libertou. Essa palavra não é mais um peso para mim, mas uma alegria. Glória a Deus. Já pensou? Agora perceba aqui o fruto que gera para a morte. Gálatas 6, 7 e 8, que diz lá, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia estando na carne, colherá a corrupção. E não é a corrupção simplesmente na terra, é a corrupção eterna, que no caso você sabe que o resultado final é o inferno. Agora veja que coisa linda, Jesus, ele fez isso na nossa vida, nos tornou a igreja dele, exclusiva dele, ele nos fez romper com essa carne. Olha o versículo 6, que lindo, agora o que o texto diz, mas agora estamos livres da lei. O que é estar livre da lei? Nós estamos livres da condenação da lei. Por causa do pecado, a lei dizia, você tem culpa, você está condenado. Mas veio Cristo e tirou de nós essa condenação. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. A carne é uma prisão terrível. E aí onde você sabe aquela luta que ele fala, o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero eu faço. Não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa é a prisão da carne. Para que, olha lá, para que sirvamos, olha para que Deus nos tirou da carne, nos fez romper com a carne, para que sirvamos em novidade de espírito, só até aqui, observe só que coisa maravilhosa, aqui a palavra novidade, kainotes, significa, além de novidade, é singularidade, que é a característica de ser único, que se distingue dos demais. Cristo nos libertou da condenação da lei, pagando o preço com sua própria vida, nos arrancou da escravidão do velho homem carnal, para vivermos uma vida espiritual, diferenciada e superior. Então, olha só, quando a pessoa rompe com a carne, ela passa a ter uma vida superior diante da presença de Deus, e a qual ele vai ter inclinações, não mais inclinações carnais, mas agora ele vai ter inclinações do Espírito, aonde o prazer dele não vai ser desobedecer, o prazer dele vai estar na obediência. Quando alguém está na carne, quando ele desobedece, o que acontece com o coração dele? Ele se alegra, porque ele está na carne, e o desejo da carne é o quê? É desobediência. Mas quando a pessoa está no Espírito e ela obedece, o que ela sente? Alegria. Por quê? Porque Deus está alegre com ela, porque ela sente que está fazendo a vontade de Deus. Minha gente. Segunda, a igreja é exclusiva, rompeu primeiro com a carne, segundo, rompeu com o mundo. Tiago 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, aqui é infidelidade espiritual, embora a pessoa que adultera já não está bem espiritualmente, mas vamos lá, aqui no caso é espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos trabalhar primeiro o versículo 4 aí, ó. A amizade com o mundo significa infidelidade e inimizade contra Deus. Eu vou repetir isso aqui.
A amizade com o mundo significa infidelidade e inimizade contra Deus. Agora, você já parou para pensar alguém se colocar como inimigo de Deus? Como assim, pastor, alguém se torna inimigo de Deus? Faraó se tornou inimigo de Deus. E como que Faraó se tornou inimigo de Deus? Ele endureceu o quê? O coração. Porque Deus falou, liberta. Deus queria o quê? Libertação. Mas ele queria continuar no quê? Na escravidão. Aí Deus falou, liberta. E ele falou, não quero libertação, eu quero continuar onde eu estou. Aí Deus pegou e falou, já que você quer continuar do jeito que você está, eu te entrego a sua própria vontade. Essa é a guerra que Deus faz. Deus pega e entrega a pessoa seus próprios desejos carnais. E aí a pessoa não consegue mais sair daquilo. Por quê? Porque Deus entregou. O homem, por sua natureza caída, ele já está ruim, já é mal. Aí Deus fala, o único que pode te libertar dessa maldade sou eu, mas já que você está me rejeitando, então eu te entrego a você mesmo. Agora escute isso aqui, olha o que o texto diz, qualquer que quiser ser, oh meu Deus, qualquer que quiser, a palavra quiser aqui é bulomai, que significa desejar intencionalmente, é uma pessoa intencional, ela já está dizendo, é um desejo, é uma escolha da pessoa. Veja, a amizade com o mundo é uma questão de escolha. Quem quiser, qualquer um que quiser ser amigo. Então Deus está dizendo, a amizade com o mundo é uma questão de escolha da pessoa. Tá certo? E aqui, conforme eu disse, o significado da palavra é desejar intencionalmente, ter um propósito, estar disposto. Então, é alguém que foi na contramão do exemplo de Daniel e seus amigos, que não se renderam ao sistema mundano da Babilônia. Por exemplo, olha só, o mundo é isso, o mundo ele tem o seu sistema. E qual é o sistema do mundo? Por exemplo, para o mundo, há algum problema em alguém chegar e a pessoa beber, se prostituir, há algum problema nisso para o mundo? Não há nenhum problema. As pessoas fazem isso naturalmente, para elas não existe problema nisso, porque isso é um sistema do mundo. Agora, é um problema para quem está na presença de Deus? Por isso que Daniel, ele chegou na Babilônia. Aí, olha só o que Nabucodonosor pegou e falou, troca os nomes dele. Nome é identidade. Então, quer desfigurar, pera lá, porque na minha identidade está ali o meu registro, e lá está dizendo, eu sou filho de tal pessoa. E você sabia que a pessoa, escute, a pessoa que dá um nome a uma coisa, ela tem autoridade sobre o que ela está dando nome. Pegou? Por exemplo, Deus quando criou os céus e a terra, quem que nomeou tudo? Foi Deus. Aí depois, quando Deus criou todas as coisas, o que Deus falou para Adão? Ó, eu te dou o domínio da terra, mas o que você tem que fazer com a terra? Com os animais? Dá o que para eles? Nome. É por isso que o pai tem domínio sobre os filhos, o pai e a mãe têm domínio sobre os filhos, porque é eles que nomeiam os seus filhos. Entendeu? Quando alguém cria uma coisa, eu sou criador de uma coisa, você pode perceber, a maioria das pessoas que criam uma coisa, é elas que dão nome para aquilo que ela criou, porque ela tem autoridade sobre o que ela criou. Então, olha o que o inimigo está dizendo, eu vou mudar o nome dele, porque eu quero ter autoridade sobre ele. Pegou? Aleluia! Estou sentindo muita força de Deus aqui. Muita força, muita graça. Agora pega. Aí Daniel chegou, ele falou, ó, aqui Daniel, a gente se veste assim, aqui a gente come assim, aqui a gente bebe assim. Mas Daniel falou, na minha formação é diferente. Eu não como assim, eu não me visto assim, eu não bebo assim. E ele assentou-se no seu coração em não se contaminar. Agora veja como que a Babilônia funcionava. Levantou uma estátua gigante e tocou as músicas. Tocou as músicas e falou, agora dança o meu ritmo. Sadraque, Mesaque e Abednego, que esse é o nome que não é deles, é o Misael, Ananias e Azarias, pegou e falou, ó, aí eles podem tudo se dobrar, mas a gente não se dobra diante dessa festa mundana. Nós só se prostramos para adorar a Deus em culto, em louvor e em adoração a Deus. Está vendo? Então a pessoa mundana, quando ela chega numa festa que está tocando música mundana, cerveja rolando, cachaça rolando, para ele isso é normal, não afeta ele em nada. Mas para um crente ele não consegue viver nesse ambiente.
Porque ele já rompeu com esse sistema. Ele rompeu. Agora pega isso aqui, minha gente do céu. Veja, eles tinham uma forma lá na Babilônia de negociar. E qual que era o jeito de negociar? Trapacear, puxar tapete. Como que eles tentaram pegar Daniel? Em trapacear. Foram lá e criaram uma lei para pegar Daniel. Só que a Bíblia diz que não achava nele vício nenhum. Ou seja, ele não pegava nada ele tinha posição de ministro lá, e ele não burlava, ele não roubava. Aí as pessoas, ele não faz nada de errado aqui na empresa. Ele não pega da empresa nenhuma caneta. Aí pegaram e tentaram incriminar Daniel. Mas quem justificou Daniel, no final das contas? Foi Deus. Ele até entrou na cova de leões, mas saiu ileso. E quem tramou contra ele? Vai ter que passar pela mesma coisa, mas não vai ter a mesma graça que Daniel. O mal que você planeja para alguém, você vai ter que passar por isso. Eu vou repetir isso aqui, para você nunca mais pensar em fazer mal a alguém. O mal que você intenta fazer para alguém, você vai ter que passar por esse mal. A Bíblia diz que quando eles chegaram, Taracaia! Aleluia, acorda mesmo. É que há uma presença aqui de Deus. Quem pode levantar as mãos ao céu? Shabakala sobre Daracandarápia. Aleluia, Deus sabe aqueles que são seus. Deus conhece os que são seus. Agora pega isso aqui, gente. Pega isso aqui. Olha o que a Bíblia diz aí no verso 4. Olha lá. Quem quiser ser amigo do mundo. A palavra amigo aqui é philos, que significa amado, querido, é que dá prazer, agradável a alguém. Você sabe que a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, o mundo já está dentro do maligno. E a pessoa que vive para agradar o mundo, porque o ama, está vivendo um relacionamento com as entranhas de Satanás. Eu vou ter que repetir isso aqui. O mundo, ele está onde? Dentro de Satanás, dentro do maligno. Ele está lá dentro do mundo. E agora, a pessoa que vive para agradar o mundo, por que a pessoa vive para agradar o mundo? Para fazer do jeito que o mundo gosta? Porque ele ama o mundo. Você só vai agradar alguém que ama. Então a pessoa ama o mundo, aí fala, o mundo gosta de tudo torto, então eu vou fazer torto do jeito que o mundo faz, porque eu quero agradar o mundo. Só que o mundo está dentro do inimigo, então automaticamente a pessoa que ama o mundo está envolvido com as entranhas do próprio diabo. Meu Deus do céu. Abraão, para ser amigo de Deus, teve que sair, romper com o mundo. Gênesis 12:1, o que está escrito? O Senhor disse a Abraão, sai-te. Eu só quero falar só dessa palavra. A palavra sai-te ali é ialar, que significa fazer andar, mover, crescer, prosperar. Observe, o mundo paralisava Abraão. O mundo paralisava, mas a amizade de Abraão com Deus fez a vida dele fluir, crescer e ter bom êxito. Aleluia! Aqueles que romperam com o mundo para ter uma amizade com Deus, vai ter uma vida fluente, uma vida progressa. Aleluia! O mundo trabalha na ilegalidade, mas Deus trabalha na bênção da obediência. Glória a Deus. Agora Tiago 4,5, veja. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, aqui melhor traduzido por anseia, o Espírito que em nós habita, anseia. A palavra aí, no caso anseia, que aqui traduzido como ciúmes, é epipothel, que significa desejar ardentemente, ter muito carinho. É o desejo amoroso de ter inteiramente a pessoa amada. Então, somente a presença do Espírito Santo pode manter a igreja na fidelidade e na pureza.
Glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo está em você, e se Ele habita em você, você vai repugnar o mundo, porque o Espírito Santo, Ele vai te conduzir, te levar inteiro para a presença de Deus. Eu já disse isso aqui, mas vale a repetição pela importância do que falo. O mundo, o inimigo até pode querer você dividido, você pode dar uma saída lá no mundo e vir aqui flertar com Deus, mas Deus jamais aceitará isso. Deus jamais aceitará que alguém desfrute da sua presença e venha flertar com o mundo. Deus te quer por inteira. Aleluia, aleluia. Só quem tem a habitação do Espírito Santo. Eu vou lhe dar 30 segundos para você se alegrar por esta palavra poderosa. A igreja é exclusiva, rompeu com a carne, rompeu com o mundo. Terceiro, a igreja rompeu, oh meu Deus, a igreja é exclusiva quando também rompe com o próprio inimigo. Eu vou ler aqui esse texto, que eu já li outras vezes, mas em outro contexto. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Olha isso aqui. Porque, Paulo dizendo, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, olha isso aqui, preparado, guarda essa palavra, eu já vou falar dela, para vos apresentar como uma virgem pura, é sem contaminação espiritual, a um marido, a saber, Cristo. Observe isso aqui, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, versículo 3, e eu já comento, mas temo, aqui é uma ressalva, mas temo que, assim como a serpente, aqui está tratando a respeito de Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a mente, e se apartem da pureza, aqui simplicidade é pureza, da honestidade que há em Cristo. Agora perceba isso aqui comigo, gente. Essa palavra que Paulo usa aí no versículo 2, preparado, ele fala, ele está dizendo como ministro do Evangelho, eu prego o Evangelho, eu oro por vocês, para uma finalidade, eu quero apresentar vocês, preparar para apresentar, preparar para depois apresentar. Logo, ninguém vai comparecer diante de Cristo sem preparo. Perceba, a palavra preparado é harmorzo, que significa ajustar, adaptar, formar uma união adequada. Minha gente, é daqui, por isso que se diz, o casamento não vem pronto, é uma adequação. São pessoas que estão sendo trabalhadas. A própria igreja está sendo trabalhada para ser apresentada para Cristo. Aí o que acontece? O Espírito Santo está ajustando, modelando a igreja para esta unidade perfeita com Cristo. E aí você vê que essa unidade é um encaixe, é uma adaptação tão perfeita. É muito lindo, irmão, quando um casamento chega nessa adaptação, é gostoso demais. Aí você fala, puxa vida, vale a pena ser casado. Porque é uma adaptação que você olha para a pessoa, você já sabe o que ela quer. Você olha assim, você fala, eu já sei. É coisa gostosa demais. Para chegar nesse nível, dá um pouquinho de trabalho, mas chega. Quando você olha assim, você fala, ela não está bem, está chegando os dias. Entende? Oh, meu Deus. Está adaptado. Oh, meu Deus. Está adaptado. Entendeu o mistério? Já tirou, o Espírito Santo já trabalhou ali naquele vaso. E aí os dois entram no encaixe perfeito. Oh, que coisa linda. Mas aqui Paulo, aí no versículo 3, ele disse que
existe um perigo real. Ele fala, eu temo. E qual que é o temor de Paulo? Aí no caso, a serpente que engana. Então, do mesmo jeito que a serpente foi lá no Éden para enganar Eva, hoje a serpente quer enganar a igreja. Só que aí o nosso Deus é tão sábio, você sabe disso? Essa é a razão de Deus ter colocado inimizade entre a igreja e a serpente. Está escrito em Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Então Deus, Ele colocou inimizade. Olha só, nós somos inimigos do inimigo. É, isso aí mesmo. Porque eu não gosto de falar o nome dele, por isso que eu digo assim. Então Deus colocou essa inimizade. E por que Deus colocou essa aversão, essa hostilidade? Justamente para a igreja não abrir o coração e não ouvir. Então Deus colocou inimizade. Agora a igreja que tem o discernimento do Espírito, a hora que vem conversa fiada, falso ministro, falsos profetas, a igreja já fala, isso aqui não é a voz do meu marido não. Glória seja dada ao Senhor. Então a igreja conhece, a igreja é exclusiva, rompeu com a carne, rompeu com o mundo e rompeu com Satanás. Vamos lá, a igreja, ainda a parte A aí, do versículo de número 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo. Sujeita aqui, você sabe, é hipotasso, já falamos o significado dessa palavra, mas vale a repetição para fixar no entendimento. Significa subordinar, estar sob obediência, é dócil, que apresenta temperamento fácil, manso, brando, que aprende com facilidade. Tornar-se subserviente, que consente em servir a outro. Essa sujeição a Cristo é resultado de Ele ter nos libertado da carne do mundo e do inimigo. Ninguém que não for liberto não vai conseguir se sujeitar. A sujeição é resultado da libertação. Por que tem pessoas que não se sujeitam, não foram libertos? Pega isso aqui. A história de Davi, Nabal e Abigail é o retrato espiritual dessa realidade. Já usei eles aqui em um outro contexto, mas agora eu vou trabalhar a mesma história, mas em outro contexto. Você sabe que Davi guardava as terras de Nabal, e aí Davi falou, me dá um alimento aí, e o Nabal foi grosso, falou, não vou te dar nada, esconjurou Davi, e Davi falou, vou matar toda a sua família. Aí a Abigail ficou sabendo, tomou a frente ali e contornou a situação. Só que a Bíblia diz o que aconteceu. O próprio Deus vindicou aquela causa. E aí onde leio o texto agora, 1 Samuel 25:38. Olha que coisa interessante. E aconteceu que passaram quase 10 dias, não demorou muito. Feriu o Senhor, feriu aqui, matou. Isso chama na Bíblia, eufemismo, é uma suavização da frase. Em vez de falar Deus matou, não é forte isso, ó, Deus matou, Deus feriu. Mas o sentido aqui é morte. Deus feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Agora veja só, a Abigail, estava nos domínios de quem? Ela estava sob o senhorio de quem? De Nabal. Só que agora Nabal morreu. E aí o que aconteceu? Versículo 40, olha o que acontece. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo, ó, Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por mulher. Então veja, agora Abigail sai do senhorio de Nabal, aquele homem carnal, tolo, e agora ela passa para o senhorio do rei. Já pegaram aqui. Então é um retrato espiritual o que acontece. Agora veja só, aí no versículo 41, olha só a posição de Abigail agora diante do rei. Então ela se levantou, primeiro. Segundo, se inclinou com o rosto em terra e disse, terceiro, eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Então qual que é o mistério aqui, qual que é a aplicação? Essa história de Abigail com Nabal e Davi é o retrato da nossa história com Jesus. Porque nós mudamos de senhorio. Antes nós estávamos na mão de Nabal, mundo, carne e o inimigo. Só que agora nós somos transferidos para o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo nos libertou da mão de Nabal. Quem foi que feriu Nabal? Foi o próprio Deus. Foi Cristo que feriu. Aleluia! Foi Cristo. Glória a Deus. Agora veja só o que acontece.
A sujeição da igreja a Cristo se dá por quê? Por que que a igreja é sujeita? Claro, foi ele que a libertou, mas por que que ele a libertou? Por amor. A Bíblia diz em 1 João 4,19, nós amamos a ele porque primeiro ele nos amou. Está vendo só de onde que vem a sujeição da mulher? Do amor. Pegou aí esse mistério? Agora veja, a sujeição da igreja a Cristo se dá porque ele nos amou primeiro. A igreja sujeita pelo amor, o que ela faz? Se levanta, como Abigail. O que é se levantar? Isso fala de posicionamento espiritual. É uma igreja que sabe que recebeu poder para pisar serpentes, escorpiões, para lutar contra as obras da treva. Agora ele não é aliado da carne, não é aliado do mundo e não é aliado de Satanás. Agora ele luta contra essas obras. Ela se inclinou. O que é se inclinar? Ou seja, isso aqui fala da igreja que reconhece a sua total dependência do Senhor. E aí onde diz Mateus 5,3, felizes os que reconhecem que dependem de Deus. Ou seja, bem-aventurados os pobres no espírito, sabe que são destituídos de riqueza espiritual e dependem totalmente do seu Senhor. E terceiro, olha só que lindo, aquela mulher, ela falou, eis aqui. Essa palavra eis, hebraica, hiné, que significa, olha, veja, é chamar a atenção. Então, essa mulher, a igreja sujeita, ela chama a atenção pela sua humildade e disposição em servir. A igreja, a esposa do Cordeiro, que é o crente fiel, é totalmente dedicada a Deus e à sua causa. Então, quando uma pessoa... O mundo ele não tem mais nada com o mundo, a carne não domina, e também ele não tem mais nada com o diabo, ele se entregou totalmente, ele está livre, ele está liberto, ele falou, não tem mais nada que me prende, estou aqui à disposição. Entende por que existem pessoas que ainda não se entregaram por inteiro? Porque ainda tem alguma coisa prendendo ele, ainda tem um rabichinho ainda preso, precisa ser solto isso. E se você deixar, a palavra solta hoje. Glória a Deus. Perceba só, versículo 24, a parte B. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Mulheres, você sabe que é guiné, significa mulher, um ser feminino, uma esposa. Da mesma forma que há exclusividade no relacionamento entre Cristo e a igreja, um relacionamento espiritual, há também exclusividade no relacionamento conjugal, entre marido e mulher. E agora, esse aqui é o relacionamento corpo a corpo, tá certo? Observe isso aqui, que coisa tremenda. Há uma exclusividade do casal. Mateus 1:20. Você sabe que Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e falou, o Espírito Santo vai gerar em você o Messias. Você já sabe disso. Só que José não tinha ouvido isso. E ela pegou e falou, eu concebi, eu estou grávida, mas só que isso é uma obra divina. Ele falou, o quê? Aí diz o texto, aí projetando ele, sair, abandonar ela. Eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, você vê, Deus sempre justifica os seus. José, filho de Davi, não temas, aqui tem uma lição forte, não temas receber a Maria, receber aqui, tomar como mulher. Tua mulher ou esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mulheres que geram no e pelo Espírito Santo não causam insegurança e nem medo no seu marido. Eu vou repetir isso aqui. Mulheres que geram no Espírito e pelo Espírito não geram insegurança, desconfiança e nem medo no seu marido. Porque tem mulher que às vezes sai, ele fala, aí ele liga a cada 5 minutos. Não tem confiança, segurança nenhuma. Não é porque aquele marido é doentio, ciumento e precisa ser tratado. É porque verdadeiramente algum motivo ele já teve. Eu vou repetir isso aqui porque vale. Uma mulher que gera pelo Espírito Santo não vai gerar insegurança e nem medo no seu esposo. Eu digo glória a Deus. Por que essas mulheres não geram medo? Primeiro, porque
elas não geram da carne. E aí você já conhece Gálatas 5, 19 a 21. Elas não geram prostituição, elas não geram feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria, aqui no caso, ô irmão, já pensou uma mulher que vai atrás de cartomante, mulher supersticiosa, mulher que acaba viciando nos remédios? Isso Deus não quer. Inimizade, já pensou você conviver, ô irmão, coisa horrível é conviver com alguém. Pensa você conviver com uma mulher rixosa dentro da sua casa. O que é rixosa? É uma mulher briguenta, briga por tudo, qualquer coisa, já arruma encrenca. A Bíblia diz que é como uma goteira que cai sobre a casa. Provérbio, coisa dura é você conviver com alguém briguento. Isso é nojento, é ridículo, é horrível, não é? Só quem já passou por isso aí sabe como que é doloroso o processo. Mas só que isso é pessoas que geram na carne. Vamos lá, a mulher que gera pelo Espírito, essa mulher, ela também não gera do mundo. Ela não gera do mundo, como a mulher de Ló, que só causou tribulação. Lembra que Jesus falou, tinha tanta mulher para Jesus nos ensinar. Jesus falou assim, lembra da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas pera lá, tanta mulher para lembrar, eu tenho que lembrar logo da de Ló? Por que lembrar da mulher de Ló? Porque aquela mulher era uma mulher de uma só virtude, era sal. Ela só tinha uma virtude só. Agora, uma mulher que produz no Espírito, ela é uma multiforme. Ela tem muitas virtudes do Senhor. Olha só, a mulher de Ló, ela se converteu no ambiente e o mundo que ela amava. Você sabe que aquela região de Sodoma é onde está o Mar Morto. O Mar Morto é onde tem muito sal. Veja no que ela se converteu. Ela se converteu no ambiente, naquilo que ela amava o mundo. E como que eu sei que a mulher de Ló amava o mundo? Porque o anjo pegou e falou, estou te libertando do mundo, sai. E aí o anjo falou, só tem uma coisa, não olha para trás. E eles estão indo. Aí Deus vai destruir o mundo, só que o coração dela estava na onde? No mundo, naquela sujeira daquele mundo, ela já se adequou àquele ambiente. Aí ela pegou e falou, não, mas meu coração está naquela sujeira, meu coração está naquela sem vergonhice. E ela pegou, mas como que eu vou deixar essas coisas? Aí ela pegou e olhou para trás. Veja, ela foi amoldada pelo ambiente e pelo mundo que ela própria amava. Então, mulheres que geram no Espírito não tem um mundo no seu coração. Glória a Deus, hein? Aleluia. Ela não só saiu do mundo, mas o mundo saiu de dentro do coração. Outra, não geram do inimigo. Essa aqui também é interessante, hein? Vê se aumenta o volume aí, senão eu vou ficar desconfiado aqui, viu? Não geram do inimigo, como a mulher de Jeroboão, que se disfarçou, queria se passar por outra pessoa e enganar o profeta para obter o que queria. Está escrito em 1 Reis 14, 1 ao 6. Irmão, escute só, Jeroboão era um homem perverso, um dos mais perversos que passou na história de Israel. E ele pegou, estava com um problema com o filho que estava para morrer, olha só. Aí pegou e falou para ela assim, se disfarça, para que ele não veja de quem você é esposa. Porque ela estava o quê? Casada com um homem maligno. Isso aqui é o tipo da pessoa que tem aliança com Satanás. Ela se disfarça. Aí qual que é a arma do inimigo? É o engano. Ele pegou e falou, disfarça-te e vai até o profeta Aías. Só que a Bíblia diz que um dia antes, não foi nem na hora, foi um dia antes, Deus chegou no profeta que estava com problema visual, ele estava cego, mas tinha visão espiritual. Deus falou para o profeta, amanhã tá a hora, a mulher de Jeroboão vai aparecer aí. Tem uma coisa, ela está disfarçada, porque só quer receber algo, ela se disfarçou para receber algo que ela quer. Será que tem gente assim na igreja? Que ele põe uma capa de crente e aparece aqui só para tirar uma casquinha das bênçãos de Deus, mas está cheio de engano na vida? Não, eu acredito que não tem aqui assim, hoje pelo menos. Homens e mulheres, essa palavra é aplicada para os dois. Homens e mulheres que geram do Espírito Santo são espirituais, têm uma vida consagrada, santificada a Deus, e buscam ser e viver uma vida sincera e autêntica para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, seja um homem, seja uma mulher que gera
no Espírito e do Espírito. Então permaneça vivendo no Espírito. E tudo que você for gerar, cada comportamento gerado seu, venha ser pelo Espírito Santo. Quem recebe esta palavra, mas diga um glória a Deus ungido aí. Sejam em tudo sujeitas. Vocês sabem que sujeitas aí, aqui para a mulher significa dócil, uma atitude voluntária de ceder. Uma mulher se sujeita ao marido sujeito a Cristo. Eu vou repetir. Uma mulher se sujeita a um marido sujeito ao Cristo. Veja, a igreja está sujeita a Cristo, pois Cristo foi sujeito a Deus Pai e nos deu o exemplo. Veja só, Jesus pegou, João 13, lavou os pés, serviu os discípulos. Aí no versículo 15 ele disse, assim como eu fiz, vocês façam agora também, porque eu vos dei o exemplo. Agora veja, por que a igreja é sujeita a Cristo? Porque Cristo era sujeito ao Pai. Esse é o exemplo. Agora, veja só, o exemplo quem dá, por que a mulher vai se sujeitar ao marido? Porque ela está vendo o seu marido sujeito a Cristo. Então ele dá o exemplo de sujeição a Cristo. Aí a mulher olha e fala, como que eu não vou me sujeitar a um homem desse? E mesmo que esse homem não seja qualificado, a mulher se sujeita porque tem qualificação. E faz para Deus, para o Senhor. A sujeição em tudo, guarde isso aqui, a sujeição em tudo tem um limite. O marido não pode expor a esposa a uma situação de vergonha e uma situação pecaminosa. Não pode. Aí o marido pega, quer fazer algo lá e forçando a esposa, qualquer sentido que seja aí, tá? E aquilo é pecaminoso, você nunca se sujeite a isso. Se ele querer te sujeitar a fazer algo que é pecaminoso e te expõe à vergonha do pecado, rejeite isso, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Essa sujeição em tudo, ela tem esse limite, o limite da palavra de Deus. Isso não pode, uma mulher jamais pode se sujeitar ao pecado. Não é porque meu marido falou, então eu vou fazer. Não. Se ele está te orientando a fazer aquilo que é pecaminoso e sujo, rejeite. Atos 5:29, obedeça a Deus. Obedeça a Deus, não se sujeite a isso. Porque existem homens que são uns tremendos de uns salafrários, não tem temor a Deus e ainda quer usar a palavra de Deus fora do seu contexto e falar que a mulher é obrigada a fazer tal coisa. Distorceu, meu filho, as escrituras. Não tem obrigação nenhuma. A insubmissão, agora aqui está uma coisa importante, a insubmissão faz a mulher cair da posição de mulher honrada que Deus lhe concedeu. E o exemplo disso é Vasti. Esther 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem está aqui ainda diga amém. A parte dos homens também vai chegar, viu? Não fica desanimada não. Que introduzissem, olha só, o rei Assuero deu um banquete e agora está pedindo para vir ele deu um banquete de vários dias, cerca de 6 meses, e chamou a sua esposa para mostrar a realeza, a sua beleza diante de todos ali no reino. E diz assim, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou, ela não foi submissa, não ouviu a voz do seu marido, não obedeceu. Então recusou ouvir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu. Então vejam, uma mulher insubmissa causa uma ira muito grande. E ardeu nele a sua ira. Agora pega isso aqui, gente, e não esqueça mais. Por que Vasti ela recusou vir? Por que ela recusou ser submissa ao seu marido? Não havia nada ilegal aqui. Ela que estava fazendo de forma indevida, não ser submissa. Por quê? Porque no versículo 9 desse texto, o texto diz que ela estava dando um banquete para as mulheres. Então, na festa do marido, do reinado do marido, ela estava fazendo uma festa paralela. Sabe o que eu vejo aqui? Uma casa dividida. E casa dividida é espírito de rivalidade. Não havia um só propósito. Eu tenho a minha festa, você tem a sua, mas pera lá, nós somos uma só pessoa. Então não pode ter duas festas. Nós vivemos uma só. Nós se dedicamos a uma só. Ela recusou ser submissa ao marido porque ele está dizendo que eu vou parar a minha festa.
Não, eu não vou lá não, eu vou me dedicar aqui, mas pera lá. Você não foi levantada para ser a mulher idônea, auxiliadora, está no mesmo propósito que Deus deu para os dois? Como que você vai fazer algo paralelo? Como que você vai entrar em rivalidade? Não, de forma alguma. Agora veja que coisa tremenda, como que alguém que sai da insubmissão perde a posição de honra para com Deus. É para com Deus ele perde a posição. A rainha Vasti foi destituída da realeza. Aí quem que foi levantada? A Esther. Aí o que o rei falou para ela? O rei, no capítulo 5, ela pegou toda paramentada, chegou diante do rei, e o rei falou, me pede o que você quiser, até o que eu te dou? Metade do reino. O que ele está dizendo? Eu estou procurando alguém para reinar comigo. Pegou aí o mistério? Ali ele estava dizendo, ó, você é minha esposa, e sendo minha esposa, é 50 e 50, minha filha. 50 e 50%. Eu não sou sem você, você não é sem eu. Então, vamos fazer um negócio, vamos reinar junto. Aqui não vai ter festa paralela, não vai ter rivalidade entre os casais. É um e outro ajudando, confortando, consolando, sustentando e ajudando a fazer a vontade do Criador. Aleluia. Então não faça festa paralela, não faça paralelo. Vamos lá? A seu marido, agora chegamos na conclusão. Então as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Esse texto aqui, do jeito que vai acabar, eu vou começar semana que vem o outro, tá? Semana que vem os homens, eu estou esperando vocês aqui. Glória a Deus. E as irmãs junto deles, para eles não fugir. Mas já pega isso aqui. Tem alguém aqui ainda? Diga amém. Homem, você já sabe, aner, um homem com referência à idade para distinguir um homem de um garoto. É masculinidade, incluindo maturidade e dignidade. Agora pega isso aqui. Isso aqui é de chorar. A exemplo de Eucana, o marido bíblico ama sua esposa, colocando ela acima dele mesmo. E sempre demonstrando o quanto valoriza a sua esposa. Homens de verdade, valoriza a sua esposa. Aleluia. 1 Samuel 1:5. Porém, a Eucana, a Ana dava uma parte excelente aqui, tá bom traduzido porque é o que excede, né? Mas aqui no original é porção dupla, é uma porção dobrada, mas não precisa trocar aí não. Então, olha só, por que ele dava uma porção excelente, dobrada para Ana? Por quanto ele amava. Aí eu pergunto, quantas porções você está dando para sua esposa? Agora ninguém fala mais nada, né? Pega isso aqui, escute, a Ana, oh meu Deus, a Ana aqui estava sendo uma mulher valorizada. E qual era o motivo do marido valorizar ela acima dele mesmo? O amor. O marido era motivado pelo amor. Eu amo a minha esposa e por amar ela eu coloco ela acima de mim mesmo. Já pensou nisso aí? Se tu não está fazendo isso, ó, o modelo de Cristo está sendo dado para nós aqui. Então, olha só, para ele dava uma porção, porque ele tinha família e ele pegava, ó, uma porção, mas eu amo ela. Então, eu vou colocar a minha esposa como prioridade. Eu vou colocar ela como prioridade, então eu vou dar a mais para ela. Aleluia. Eu vi um aleluia tão suave agora. Aleluia. Que coisa linda, não, gente? A gente vai falando essas coisas, vai pintando um clima, né? Espiritual. Então, motivado pelo amor, Eucana priorizava a sua esposa. Então, antes de pensar nele, ele pensava no bem-estar dela. Eu vou repetir isso aqui. Antes de pensar nele, ele pensava no bem-estar dela. Agora veja, a Aninha, a Aninha, ela estava passando um momento delicado. Olha isso aqui eu chorei com esse texto, de verdade. 1:8. Ela estava passando um tempo
difícil. Qual que era o tempo difícil dela? Ela não estava gerando, ela era estéril. Deixa eu ler o texto e eu explico. Então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? Ele sabia por que ela estava chorando, mas ele está querendo dizer para ela: não fique assim, minha querida esposa. Aí ele diz: por quê? Aí como se ela: mas por que eu não vou ficar assim? Eu não estou gerando. Aí ele vai dizer: por quê? Aí ele fala: por que não comes? E por que está mal o teu coração? Ela não estava bem, mas o marido continuava amando. Aleluia. Olha o que ele diz: não te sou eu melhor do que... Ele não está falando do que 10 filhos. 10 filhos naquela época, você sabe que filho é sinônimo de força, é sinônimo de prosperidade. Na época, tudo isso representava os filhos. Quanto mais filhos você tivesse, você tinha segurança na sua casa e você tinha mais mão de obra para trabalhar e mais riqueza. Então, quanto mais filhos, era vantagem. Hoje as pessoas estão correndo de ter mais de um filho, né? Mas naquela época, quanto mais filhos você tivesse, mais honrado seria. E por isso é o desespero dela. Escute, a pessoa que não tinha filho naquela época, naquela época uma mulher estéril era tida como uma desfavorecida. E esta era a razão de Ana. A Ana estava arrasada. Por que eu sei que ela estava arrasada? Porque ela diz no verso 10, eu estou amargurada de alma. Ela diz no versículo 15, eu estou atribulada de espírito. No versículo 18 está escrito que o semblante dela era triste e não tinha fome. Imagine uma mulher amargurada de alma, atribulada de espírito, sem comer e com o semblante caído. Mas ele olhava para a esposa, ele movido por amor, sabia que algo pessoal, era algo pessoal dela, só que esse algo pessoal dela, é porque ela queria honrar o marido, ela estava doente porque queria honrar o marido, e era algo pessoal, o marido não estava ligando para a filha, o marido está dizendo, eu amo você, eu te amo, indiferente disso, eu te amo, mulher. Só que ela não estava bem com ela mesma. E você sabe, quando uma mulher não está bem consigo mesma, é problema. A questão não é a casa, não é o marido, é ela mesmo. E aí, ela pega naquela amargura, isso aqui é de chorar, e ela tribulada de espírito, no estresse violento, ela foi vista como uma mulher tão desfigurada que ela estava, o semblante dela, que o sacerdote falou, essa mulher está embriagada. Ela falou, não é isso não, ela estava, o semblante, irmão, Deus está me dando uma revelação aqui séria, Deus vai levantar o semblante de muita gente que estava caído hoje aqui, porque o amor de Jesus vai te levantar, amém. Agora escute isso aqui, essa aplicação é muito violenta, escute isso aqui. Os filhos, por que ela estava tão arrasada daquele jeito? Porque os filhos garantiam um nome em Israel, garantiam uma história. Os filhos são continuidade da história, fala da nossa história. E falava da herança, quem tinha filho, a sua herança era perpetuada no nome da família. Então escute isso, quando Eucana, ele diz a ela ser melhor para ela do que 10 filhos, sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está dizendo para a mulher dele? Ele está dizendo, Ana, a minha história acaba com você. Não entenderam, pelo amor de Deus? Ela estava preocupada com o filho, com a história. Ela está dizendo, como que vai acabar a nossa história? Ele olha para ela e diz, a nossa história acaba junto, Ana. Se alguém perguntar como acabou a história de Eucana, irão dizer, ele, Eucana, ficou com Ana até o fim da vida. Já pensou? Alguém vai procurar lá, vamos supor que ela não tivesse filho, Deus deu, né? Mas vamos supor, e lá, não tem, e está lá, vamos procurar o registro da história de Eucana e Ana, vamos ver como que acabou a história dos dois, cadê a história? E Eucana encerrou a sua história com a sua esposa. Aleluia. Levanta a mão. Aqui vai duas aplicações, uma espiritual e a outra para os casais. Deus está dando
minha caminhada e a sua caminhada vai ser vitalícia. É como diz o texto da Bíblia, ou como diz aí a história, até que a morte o separe. O fim da sua história, aqui no contexto da terra, vai ser esse. Você vai terminar, vai acabar a história com teu varão, com a tua varoa. É justamente o que Paulo falou: acabei a carreira, guardei a fé. Como que Paulo acabou? Acabou entrelaçado com Jesus. Aleluia. Está acontecendo hoje aqui uma operação espiritual. O Espírito Santo está nos tornando mais fortes. O Espírito Santo está nos levando para mais próximo dos braços do nosso Senhor. Deus está trazendo uma afinidade aos casamentos. Deus está dando uma rigidez na união conjugal. Escute isso aqui, eu sei que coisas aconteceram, não importa, o que passou, houve equívocos, houve das ambas as partes, aconteceu coisa no meio do caminho, ok, aconteceu, não dá mais para voltar atrás, não tem como você entrar no tempo, voltar atrás e mexer lá, isso não é viável. Você tem que sair do passado e agora, pegar essa palavra que Deus está te dando, pegar esse ensinamento que Deus está te dando, não importa o que aconteceu, as coisas que se passaram, agora vai ser diferente. Agora você tem ferramentas próprias, você tem como, aleluia, você trabalhar em cima desta realidade, porque Deus está te dando condições para isso. Deus está trazendo consolidação. Oh meu Deus, e ele ficou com Ana até o fim. Esse foi o desfrute dos dois, terminar até o fim. Não te sou melhor que 10 filhos? Como que dizendo, ela dizendo, não, mas a nossa história acabou. Não, nós vamos terminar junto. Você pode estar passando um processo difícil, Ana, mas eu não vou te largar. Eu não vou te largar. Eu não vou te largar. A minha história termina com você. Nós vamos terminar juntos. Espero que seja até o arrebatamento, glória a Deus. Mas se não, até os cabelinhos ficar branquinho. E papai fazer a obra. E que de preferência, que papai leve junto. Aleluia. Maridos que amam, demonstram o quanto a sua esposa é importante em sua vida. Eu vou repetir. Maridos que amam, demonstram o quanto a sua esposa é importante em sua vida. E uma mulher que se sente amada, passa a dar fruto. Uma mulher que se sente amada, ela vai passar a dar fruto. E se não der fruto, é porque está com raiz de amargura e não liberou perdão. Agora veja, ele ama a sua esposa e demonstra, valoriza isso. Agora veja o sentimento dela, ela está doente porque quer fazer algo para o marido. Ela não quer deixar o marido. Olha, ela está honrando o seu marido. Como que um casamento desse não vai fluir? Um lutando pela honra do outro. Agora veja isso aqui. Ela estava naquela situação. Aí ela foi no culto aquele dia. E uma palavra foi liberada. Ana, vá em paz. E o Deus de Israel conceda a tua petição. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Você está saindo daqui debaixo de uma profecia. O teu parceiro, você está ouvindo tudo isso, o teu parceiro, quem sabe, não está, mas Deus vai tocar nele, Deus vai alcançar ela, Deus vai fazer a obra, não se entristeça, vai tomando a posse da parte que cabe a você, vai cumprindo a tua parte, que é a parte de Deus, Deus vai fazer o céu acontecer dentro da tua casa, creia nessa palavra, receba esta palavra. Agora, ele
com o amor que ele deu à sua esposa, ela vai lá no culto, uma esposa que é amada pela esposa, até o culto dela é melhor, e ela foi lá no culto, e o sacerdote, o pastor lá falou, vai em paz, o Deus de Israel concede a tua petição. A Bíblia diz que ela se levantou, comeu, olha só, saiu daquela depressão, aleluia, saiu daquela depressão, saiu daquele poço fundo. E ali o texto diz, e Eucana conheceu Ana, e Deus se lembrou dela. Deus não se esqueceu de você. Levante uma das mãos para o céu, com o coração voltado para Deus em louvor. Eu quero que você receba esta palavra profética aqui agora. Deus não se esqueceu de você. Deus tem visto a tua angústia. Deus tem visto o teu pesar. Deus tem visto o seu sofrimento. Mas nesta noite Deus está empenhando esta palavra. E Deus se lembrou de ti. E Deus se lembrou de ti. Aleluia! E eu encerro esse lindo estudo dizendo: a serpente desconfigurou o padrão dado por Deus para o casamento e a família, mas Jesus Cristo veio buscar e restaurar o que se havia perdido. Jesus restaura o padrão, Jesus restaura o padrão, Jesus restaura. Recebe a restauração do Senhor. Deus está colocando as posições no seu devido lugar. Deus está colocando cada coisa no seu devido lugar. Tudo que estava fora do lugar, espiritualmente, familiarmente, o Senhor está alinhando, colocando no seu devido lugar. Porque Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso restaurador. As palmas louvem ao Senhor.